Tem alguém aqui? Boa tarde, amados. Graça e a paz, amém? Está de máscara, mas eu quero ouvir a sua voz, com alegria. Nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou, amém? Por que Ele nos alcançou? Porque um dia alguém ouviu uma mensagem sobre fazer missões. E esse alguém saiu do seu lugar, saiu da sua casa, saiu do seu conforto e com certeza foi espalhar essa mensagem por toda a terra. E graças a Deus que eu e você fomos alcançados, amém? Você crê dessa forma? Amém. Porque, amados, a palavra começou lá por Jerusalém, mas você não mora lá. Você mora bem distante. Então, é a prova de que missões é algo de Deus e missões funcionam. Porque aqui estamos nós hoje celebrando ao Senhor, amém? Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês, dizer que é um prazer estar aqui hoje para falar, compartilhar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco sobre esse tema tão importante em nosso meio, no meio cristão, mas que por muitas vezes ele é até posto de lado, ele é colocado de lado, porque falar de missões nem sempre é confortável. A Natália trouxe uma mensagem aqui antes do primeiro culto, que é uma mensagem que confronta, uma mensagem que, sabe, mexe com a gente para sair do nosso lugar, para tentar arrancar você da cadeira mesmo, se levantar e ir, amém? Então, nem sempre às vezes é uma mensagem que todos gostariam de ouvir, mas eu quero já lembrar você que você não está aqui para ouvir o que você quer, mas para ouvir aquilo que Deus quer falar, amém? E eu tenho certeza que Deus é certeiro, quando Ele fala é porque Ele acha que é necessário que nós venhamos a entender aquilo que Ele tem para nos dizer, amém? Então, os demais, eu sei que tem algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Lorena, não é isso, Lorena? Lorena, seja bem-vinda. Eu gostaria que a igreja recepcionasse a nossa colega ali, dizendo: seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, amém? É sempre um prazer receber pessoas visitantes aqui nesse lugar. Aos da casa também sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Você que os da casa aqui, outras pessoas já visitaram outras vezes, aqui nosso irmão Almir e Márcia, né? São lá de Recife. E Pernambuco, né? Mas eles estão passando um tempo por aqui, por Senhor do Bonfim, e estão nos visitando. E os demais, tem gente de Campo Formoso, os demais aqui de Senhor do Bonfim mesmo, amém? Mas vamos à palavra? Amém. Você está com expectativa? Amém. Então, amados, eu me alegro com esse tema missões. Nós escolhemos um dia para celebrar, não um dia para falar apenas de missões, amém? Nós costumamos falar que aqui nesse ministério, sempre que você vem aqui nessa igreja, você vai ouvir uma mensagem que sempre vai, estimular você, vai tentar, provocar algo em você, para você se sentir, uma peça importante do reino de Deus, alguém que Deus conta com você para realizar algo nesse tempo. Eu gosto muito de falar que se você nasceu de novo, entregou sua vida para Jesus, está salvo e ainda está aqui, é porque ainda tem algo para se fazer. Amém? Senão Jesus já tinha vindo nos buscar, amém, amados? Assim eu creio, porque Jesus ele não quer que a sua noiva esteja no meio desse mundo tenebroso. Tudo que ele mais quer é tirar. Mas quando sabe que ainda tem alguém que não foi alcançado para Jesus ainda? Então, amados, como nós estávamos cantando aqui, o primeiro louvor que nós cantamos, eu gosto muito daquela canção, porque foi dali onde nasceu esse desejo no meu coração. Diante daquele louvor, eu sabia que o Senhor ele me curou, Ele me salvou, Ele me libertou. E veio uma nota de gratidão no meu coração e eu abri a minha boca e disse: Senhor, o que eu posso te dar? O que eu posso fazer por ti, Senhor? Amados, foi só o suficiente. Eu abri a boca para isso e Ele disse: posso contar com você? E eu não tinha mais como retroceder. Eu disse: sim, Senhor, pode contar comigo. Então, amados, eu me maravilho com isso. E quando você tem essa gratidão no seu coração, com certeza você vai se mover para fazer algo para Deus. Amém? Então, nessa tarde, nós vamos estar trazendo memórias sobre a importância de missões. Ali ao lado tem esse folder, esse banner, que conta um pouco, da história dos missionários desse ministério, o apóstolo Bundy e sua esposa Jean Wright. Eles vieram dos Estados Unidos para o Brasil. Eu não conhecia eles não me conheceram, mas eles alcançaram mim. Amém? Então ali tem um pouco da história, talvez a gente vai poder falar um pouco aqui. Mas vamos para onde tudo começou, porque tudo começou lá no céu. Tudo começou no coração de Deus. Nós estamos falando aqui nessa tarde, amados, não é invenção nossa, não é invenção do apóstolo Bundy, é a invenção de Deus. Amém?
dúvida, amém? Atos capítulo 1, versículo número 10. Quem achou, diga amém. Amém. Agora, povo bom de Bíblia. E diz assim, eu vou ler na versão NVT. Diz assim, ó: continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente. Diga de repente. Eu estou crendo que essa tarde é uma tarde de repente. Amém? De repente, no meio deles, versículo número 11, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado, é levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Pai, pela tua unção. Obrigado, Espírito Santo, se fazendo presente nessa tarde em nosso meio. Pai, nós agradecemos o teu nome e a tua palavra, porque ela é a verdade. E nela, Pai, eu creio plenamente. Pai, obrigado por um despertar nessa tarde. Obrigado, Pai, por um impulsionar, como algo que recebe uma pressão vindo de baixo para avançar, para subir, para ir mais alto, para ir mais longe. Pai, eu creio no seu poder nessa tarde, despertando corações missionários, chamados para as missões, chamados para desfazer as obras do inimigo. Eu creio em nome de Jesus, por isso eu te dou graças, Pai, por aquilo que vai ser realizado nessa tarde. Pai, eu sei que quando a sua palavra é ministrada, coisas são destravadas. Obrigado, Senhor, por manifestação de cura nessa tarde. Obrigado, Pai, por libertação nessa tarde, porque o Senhor disse que conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, conhecereis a palavra, e a palavra, a verdade, nos liberta daquilo que nós estamos presos. Obrigado, Senhor, porque sua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós somos livres, Pai. Nós estamos livres porque o Senhor verdadeiramente nos libertou. Amém? Glória a Deus. Então, amados, uma palavra que veio ao meu coração para esse dia. E nesse texto que nós começamos a ler, a palavra que me chamou a atenção foi a palavra parados. 2 homens vestidos de brancos apareceram brancos, não brancos, né? Brancos não vai para o plural. 2 homens apareceram aos discípulos e olharam para eles, estavam olhando para o céu e disseram: por que vocês ainda estão aí parados? Aleluia, aleluia. Então, amados, nesse contexto aqui, Jesus, ele já ressuscitado, mas ele esteve um tempo com os discípulos, e aqui, esse momento foi um momento glorioso, mas ao mesmo tempo eu creio que para esses discípulos, um momento meio que de incerteza, um momento meio que de desespero, um momento de inquietação. Por quê? Porque Jesus agora, a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus e os discípulos não puderam mais ver Jesus. Amém? E Jesus, ele tinha dado uma ordem, já tinha ordenado para os discípulos o que eles deveriam fazer. Eu creio, amados, que todos nós que estamos aqui hoje, eu creio que o Espírito Santo ele já falou com você acerca de alguma coisa para você fazer. Mas a pergunta nessa tarde: por que ainda está aí parado? Aleluia. E nós entendemos, amados, pela palavra que não é por falta de capacitação, não é por falta de autorização. Eu preciso de uma autorização para ir. Jesus já deu a autorização. A Natália falou muito bem aqui sobre o ID, né? A grande comissão. Nós fomos comissionados para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, não é por uma falta de autorização ou por uma falta de envio. Nós já fomos remetidos, né? Remetente, né? Palavra remeter. Então, o que nós estamos esperando? Por que nós ainda estamos aqui parados? E então, amados, eu quero que você preste atenção no versículo 9, diz assim, ó: depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Vou tentar contextualizar isso aqui para você, amado. Jesus, ele estava aqui, ele andou o tempo todo com os discípulos, e nós vemos que mesmo antes, né, de Jesus ir para a cruz, ele começa a anunciar para os seus discípulos que ele iria morrer. E nós vemos à luz da palavra, tem um camarada chegado chamado Pedro, que diz assim: Jesus, você está doido?
Você é tudo que nós estávamos esperando. Alguém que viesse estabelecer um reino, alguém que viesse nos livrar, nos tirar de uma situação que nós estamos vivendo que não é nada agradável. Se você for olhar o contexto, os judeus eles estavam escravizados mesmo pelo Império Romano, eles estavam vivendo um momento difícil naquele momento. E Jesus aparece, Jesus surge e diz que agora ele é o rei dos judeus e que ele veio para trazer libertação para ele, libertação para os cativos. E aí, de repente, Jesus muda a história e diz que vai para a cruz morrer. Pedro entrou na frente e diz: de jeito nenhum, Senhor. Amados, eu sei que quando a gente olha para essa passagem, mas eu consigo imaginar, me colocar no lugar de Pedro ali, porque ele disse: como assim, Senhor? O Senhor está aqui agora e está dizendo que vai morrer. Não é nem o povo que vai te matar, é o Senhor mesmo que vai te entregar na cruz. E ele diz: de jeito nenhum. Mas Jesus repreende Pedro naquela hora, amém? Ele disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro teve uma influência maligna naquele momento, querendo impedir de Jesus cumprir o propósito dele. Mas nada podia detê-lo, nada podia impedir dele cumprir. A Natália falou aqui nesse instante sobre Jesus no templo, com 12 anos de idade. Ele já sabia para que foi que ele veio. Amém? Aleluia! E aí, amado, Jesus, ele vai para a cruz realmente, ele orienta os seus discípulos, ele consegue orientar eles. Lá em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai tem demorado, mas se eu for e preparar, eu voltarei para vos buscar. E aí ele traz isso para os discípulos, ele vai para a cruz, ele morre, ressuscita e aparece para os discípulos novamente. Eles estão lá, em Jerusalém, dentro de uma casa, dentro de um lugar, não sei bem que lugar é aquele, mas a palavra do Senhor diz que eles estavam trancados, as portas estavam lacradas, porque eles estavam com medo. E de repente Jesus aparece e diz: Shalom, para aqueles discípulos, Eu creio que se eu estivesse lá, ia precisar ouvir isso do Senhor também. Shalom quer dizer paz seja contigo, porque você está dentro de um lugar com portas fechadas, eles nunca tinham presenciado isso, e de repente aquele que não estava começa a estar lá, aparece lá de repente lá dentro, amém? Só que Jesus agora ressuscitado. E amados, o que eu vejo é que os discípulos, os judeus, eles criam um salvador, alguém que vinha resolver uma situação natural, uma situação física, terrena. Só que Jesus, ele veio para realizar algo muito maior do que isso. Amém? A ponto que nós percebemos que alguns camaradas, assim que Jesus morre, algumas mulheres vão ao túmulo e veem que Jesus não está mais lá. Elas voltam e anunciam para outros discípulos que o corpo não está lá. Mas teve dois camaradas, amados, que eles já estavam desesperados. Jesus tinha ministrado para eles, tinha falado o que ia acontecer, mas esses camaradas decidiram mudar a rota. Saíram de Jerusalém e foram para um povoadozinho chamado Emaús, uma tribo, não sei que lugar aquele, mas era um lugar distante, a faixa de 10 quilômetros por aí, é o que a Bíblia diz. E aqueles camaradas, amados, o relato deles na estrada está lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Se depois você quiser ler, eu não vou ler o texto para você, mas eu acredito que a maioria aqui conhece a história do caminho de Emaús. Você pode ler depois, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E aqueles camaradas, eles vão conversando, uma conversa meio desesperada, sem esperança mais. E de repente, diga de repente, alguém começa a caminhar com aqueles discípulos que já estavam desesperados. Eles não tinham mais esperança, eles não estavam mais acreditando naquilo que Jesus tinha anunciado. Mas eles estavam tão desesperados que eles não percebem quem está caminhando com eles. O próprio Jesus começou a caminhar e a ouvir o que eles estavam falando, a ponto que Jesus pergunta: por que vocês estão falando? E eu vejo eles meio que revoltados assim: pô, Ventura, é só tu que não sabe o que está acontecendo? E tinha um homem chamado Jesus que veio anunciar um reino, e de repente esse homem morre, e agora nós estamos sem esperança mais, e nós estamos indo aqui a caminho para aqui, buscar outra rota, outro destino. E de repente Jesus faz um sinal para aqueles dois homens, e eles percebem que o próprio Jesus estava com eles. E naquele momento eles se reanimam, algo vem ao coração deles e eles retornam novamente para Jerusalém. Eles voltam para o seu plano, eles voltam para a sua rota de novo. Amém? Eu não vou ler o texto, mas eu queria só ler o que está escrito no versículo 21 de Lucas 24. Lucas capítulo 24, no versículo 21. Abre lá comigo, por favor.
para Emaús, eles disseram assim: quando Jesus fez a pergunta, ele disse: tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Conseguiram? E aí, esses camaradas reacendem a esperança e eles voltam para Israel, eles voltam para Jerusalém novamente. Amém? Aí eu quero ler com você, você pode marcar aí se você não conseguiu achar ainda, para a gente adiantar, Lucas 24, 21, mas agora nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6. Atos, capítulo 1, versículo de número 6. Nós vamos ver aqui novamente, amados, a Bíblia não diz se eram as mesmas pessoas, mas nós vamos ouvir aqui o relato de alguns judeus também, falando a mesma coisa de que esses rapazes estavam falando, esses discípulos estavam falando. Atos capítulo 1, versículo 6 diz assim: então estavam com Jesus, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Então esses camaradas aqui estavam novamente com a mesma expectativa, com a mesma, o mesmo pensamento, com a mesma impressão daqueles rapazes do caminho de Emaús. Nós vemos antes também lá em Mateus e Lucas também, os judeus perguntando a Jesus quando era que determinadas coisas iriam acontecer. Nós sabemos a história de 2 camaradas que a mãe chega para Jesus e pede para que, quando ele estabeleceu o reino, coloque aqueles camaradas, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Então o povo estava com uma expectativa natural, só que Deus estava trabalhando e fazendo algo sobrenatural. Eu quero dizer para você que vem aqui nessa tarde, não considere natural o que você veio fazer aqui hoje, porque eu creio que o Espírito Santo ele vai realizar coisas sobrenaturais aqui hoje nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Então Jesus ele responde para esses camaradas, ele diz assim, eu gosto das respostas de Jesus, ele diz: não nos compete a vós saber, quando é que isso vai acontecer. Porque Jesus diz: eu quero que você preste atenção, é algo diferente, não é isso que eu estou aqui para fazer. Eu não vim estabelecer isso aqui agora dessa forma, é de uma forma diferente, porque o projeto você já estava incluso, amém? Se acontecesse da forma natural, como os discípulos estavam querendo, como os judeus estavam querendo, nós estaríamos fora desse plano. Porque se Jesus estabelecesse um reino lá e não acontecesse aquilo que Jesus estava para fazer, nós estaríamos fora desse plano. Mas graças a Deus que Jesus não ouviu a voz desses judeus. Amém? Então, o que era que eles estavam esperando? Uma restauração do reino de Israel, uma restauração do povo de Israel. E a minha pergunta nessa tarde é, amados, será que isso mudou? Será que isso hoje é diferente? E o que eu posso ver é não, porque quando nós começamos o texto, uma pergunta: por que ainda estamos parados? Porque, amados, é comum que nós fomos alcançados para Jesus, nós recebemos a salvação, nós fomos libertos de todo o poder das trevas, mas nós não temos no dia a dia despertado para essa mensagem missionária. Talvez a gente não tenha pensado tanto no próximo, talvez a gente não tenha pensado tanto no outro, mas pensado sempre em nós mesmos. Assim como os judeus, eles estavam atentos para a restauração de Israel, eles não estavam preocupados com o resto do mundo, eles não estavam preocupados com os confins da terra, mas Jesus estava preocupado comigo e com você também, amém? Preocupado no bom sentido, ele estava atento, ele sabia que nós precisávamos ser alcançados também. Sabe, mas assim, a palavra que veio do meu coração através do Espírito é: será que hoje nós não estamos também como esses judeus, olhando só para o contexto local, olhando só para nós? Porque quantos aqui querem ter a sua vida totalmente restaurada? Quantos aqui querem ter a sua vida transformada? Mas, amados, nós precisamos lembrar que tem outras pessoas que precisam ser alcançadas. Amém? Aleluia! E eu me alegro, amados, com esse espírito missionário do Ministério Verbo da Vida. Graças a Deus que o apóstolo Antes, ele entendeu, porque ele estava nos Estados Unidos, ele podia ficar lá, sim ou não? Sim. Mas ele ouviu a voz do Senhor. E ele veio, amados, uma história maravilhosa. Eu sei que tem outros
ministérios grandiosos também, que tem uma história linda, mas eu estou falando da qual eu conheço, da qual eu faço parte, e você também está inserido, você está ouvindo essa mensagem, porque é uma missão que está alinhada com o projeto de Deus. A missão é de Deus. Então o apóstolo Wander, ele ouviu isso e ele se deslocou dos Estados Unidos. Isso que você viu aqui é uma coisa já bem avançada. Se você for olhar, inclusive eu aconselho você a entrar no site do ministério, a ver tudo como foi que começou, como foi a história. Você está vendo esse espaço aqui hoje? Começou desse jeito, mas pequeno, com poucas pessoas. Mas hoje o Verbo da Vida já está no Brasil e no mundo. Mas começou com uma visão, começou com uma direção, começou com uma obediência, começou com um despertar. Talvez você está aqui nessa tarde, você não sabe, mas o colega que está do seu lado pode ser alguém que de repente você vai ouvir falar que ele foi para as nações. É alguém que talvez Deus levante para levantar um ministério poderoso, assim como foi esse. Amém? Então, mas não se assuste do que você vai ouvir os testemunhos depois. Mas tudo começou assim. E eles vieram para o Brasil, começaram do nada, sem conhecer nada, sem dinheiro no bolso, mas com a graça do Senhor. Lá em Campina Grande, eles começaram esse trabalho. Na verdade, eles começaram em São Paulo, depois vieram para o Nordeste, deram continuidade. Um casal em Campina Grande foi alcançado. De lá, Deus falou com esse casal e eles ouviram a voz do Senhor e, em obediência, vieram para uma cidade chamada Petrolina. Depois, eles começaram a obra em Santa Maria. Depois vieram para Juazeiro, nos alcançaram. Nós ouvimos a voz do Senhor e hoje nós estamos aqui em Senhor do Bom Fim. Porque, amados, é a palavra de Deus se cumprindo. Deus falou para ele, para o Brasil e para as nações, alinhando com a palavra de Deus, como nós vimos no vídeo. Deus não amou só Jerusalém, Deus não amou só Campina Grande, Deus não amou só os Estados Unidos, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para todos. Então, não é só Senhor do Bom Fim que a palavra vai ficar, é Senhor do Bom Fim e dar continuidade também até os confins da terra. Amém? Isso significa o Ushuaia, até os confins da terra. O Ushuaia é um lugar na Argentina, que ela depois vai colocar melhor aqui, que ela já deu uma pesquisada melhor acerca disso, para você entender o que significa esse tema desse ano. Mas vai além de um tema, mas ver a palavra se cumprindo. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Sabe, há uma nota de alegria tão grande em meu coração, que como a Natália estava falando aqui antes, sabe, a vontade sempre de evangelizar, a vontade sempre de levar essa palavra para outras pessoas. Amados, Jesus veio conquistar algo para nós que era impossível. Diga, o meu impossível já aconteceu. Porque o impossível para o homem era a salvação. Ele já conquistou para nós. Nada mais é impossível para nós, amados. Mas tem pessoas que ainda não foram alcançadas. Eles já são salvos, porque Jesus morreu por todos. Eles têm a salvação, mas ainda não sabem. Aquilo que você não sabe que tem, você não tem. E aí, amados, eu me alegro com isso, porque nós fomos alcançados. E mais uma vez, eu quero trazer para você esse despertar nessa tarde, para que o de repente venha a nos mover nessa tarde, nesse dia, Verbo da Vida de missões. Vamos lá para Atos, capítulo 1, versículo número 8. Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Aleluia. O propósito aqui é que você venha entender, amados. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo número 8. O Senhor é bom. Olha o que ele diz aqui. Nós estamos no contexto, amém? Os discípulos indagam para Jesus. Jesus disse: não compete a vocês saber por quê. Jesus disse: o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em alguns lugares do mundo. É assim que está escrito? Não. Como é que está escrito aí? Jerusalém, toda a Judéia,
Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Então veja, amados, qual foi a proposta de Jesus. Os judeus estavam preocupados com o que iria acontecer no local. Mas ele disse: ei, presta atenção, isso aí não cabe a vocês saber não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa daqui vocês precisam saber. Vocês receberão poder ao descer do Espírito Santo sobre vocês. Para quê? Para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, em todos os lugares até os confins da terra. Então, amados, eu vejo esse texto aqui como algo poderoso, que Deus, Jesus, providenciando meios para aqueles judeus, para que nós fôssemos alcançados. A minha pergunta aqui é: alguém conheceu algum daqueles camaradas aqui? Não. Você teve algum contato com algum deles? Então, amados, cai por terra uma doutrina de que aquilo cessou, aquilo só foi para aquele dia. Não, está valendo. Eu gosto quando diz lá que quando os dois homens de branco aparecem e dizem: assim como vocês viram ele subir, vocês viram ele descer. Estava falando, amados, para os discípulos, para aqueles que iam continuar, aqueles que iam acreditar. Então, precisava-se que continuasse a pregar o Evangelho. Porque eu e você não conhecemos aqueles camaradas. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Mas aqui estamos nós hoje. Porque eles ouviram. O Espírito Santo moveu aqueles camaradas naquele dia. E a minha oração nessa tarde, amados, é que o Espírito Santo caia sobre vocês. O Espírito Santo desça para você entender aquilo que você já tem poderoso em Cristo Jesus. Para você cumprir o propósito de Deus, sendo testemunho aonde o Senhor nos chamar. Amém? Amém. E aqui, amados, aqui uma das coisas que eu tenho observado no meio cristão, que inclusive isso, o propósito do Espírito Santo, ele veio com o propósito principal: ser testemunhas de Jesus. Nós sabemos que tem outras coisas que nós podemos usufruir por conta do batismo do Espírito Santo, mas o principal propósito é ser testemunha de Jesus. Não é só para você dizer que Jesus existe. Não é só para você dizer, né, que Jesus é bom, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não, é você testemunhar. Uma testemunha precisa de quê? Provar. Sim ou não? Se você for, mas para ser testemunha no júri, para você ser testemunha, uma das coisas precisa estar alinhado. É você ter visto ou ouvido. Sim ou não? Se você chegar perante um juiz e ele perguntar: você viu? Você disser: não. Ouviu? Ouvi não. Você não serve para ser testemunha. Mas eu creio, amados, que o Espírito Santo, ele não tem se calado. Ele continua falando para mim e para você. E quando você entender isso, você vai poder provar da grandeza que há em você. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, você se levantando em ousadia. Você se levantando em ousadia, não mais para experimentar o poder de Deus, mas para manifestar o poder de Deus que está na sua vida. Você indo por aí dizer que Jesus é real. E quando alguém disser que não, você poder provar pelo poder de Deus que está em você. Porque esse Espírito Santo que desceu sobre nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? Aleluia. Então, eles estavam ali. E agora eu quero que você vá lá para Atos capítulo 2 e versículo de número 2. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por teu Espírito. Atos capítulo 2, versículo número 2. Quem pode me dizer qual é a primeira palavra que está escrita aí? De repente. De repente. Está dizendo assim, ó: de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Versículo número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Eu declaro em nome de Jesus que você esteja recebendo a revelação do que está nesse texto. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração o que já foi ministrado no seu. Quando eu vi isso aqui, amado, o Espírito Santo ministrou de uma forma tão poderosa para mim que eu comecei a dançar
porque eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas nunca tinha chegado uma revelação, como chegou essa aqui que está no versículo de número 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Diga, em outras línguas. É outras nações, é outras aldeias, é outros povos, é outras pessoas que você tem que alcançar. Porque se fosse para continuar falando com as mesmas línguas, eles iriam continuar naquele lugar. O motivo, amados, para que Deus um dia fizesse com que homens pudessem cumprir o propósito de Deus, Deus teve que confundir as línguas. Lá na Torre de Babel, Deus disse que era para ir por todo o mundo, multiplicar, encher o mundo, povoar a terra. Mas eles começaram a se juntar, a construir um edifício e querer morar todo mundo reunido num só lugar. E Deus, para cumprir o propósito, Deus confundiu as línguas. Mas aqui agora, homens cheios do Espírito, eles começaram a se mover e a falar em outras línguas. Você pode ler o texto depois e vai dizer que pessoas de outras línguas começaram a entender o que eles estavam falando. Começou agora a abrir-se um leque para a comunicação. A mensagem que ia ser dita, a mensagem que ia ser falada, agora ela podia ser compreendida. Porque não adianta eu ficar falando e você não entender. Nisso não há comunicação. Para que haja comunicação, eu preciso falar e você precisa entender. E o Espírito Santo, ele tem uma linguagem específica. E eu creio, amados, que nessa tarde, nesse dia aqui, esses homens, eles foram cheios do Espírito Santo. Algo nesse texto que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que esses camaradas, eles estavam como que embriagados, eles estavam como que bêbados, eles estavam cambaleando e falando em outras línguas. O que o Espírito Santo me mostrou aqui, amados, nesse texto? Você já viu que a pessoa, quando ela está bêbada, ela perde a direção da casa dela? Sim ou não? Geralmente ela perde o rumo que ela vai. Você cheio pelo Espírito, você vai começar a mudar o rumo que você está acostumado a fazer. Você vai começar a mudar o destino que você, na sua própria vontade, assim como aqueles judeus estavam querendo fazer. Porque agora você, uma vez cheio do Espírito, você não vai andar mais pelas suas próprias vontades, você não vai andar mais pelos seus desejos, você não vai andar mais pelas conveniências, você vai andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Sabe, mas eu acredito que aqueles camaradas mudou todo o norte deles naqueles dias. Talvez muitos daqueles que estavam ali já tinham alguns planos de ficar por aqueles lugares mais perto, de ficar ali onde estavam, porque era confortável, era conveniente. Mas eu quero dizer nessa tarde para você que o Evangelho não é um evangelho de conveniência, amém? O Evangelho é um evangelho de despertar, é um evangelho de ir, de avançar cada vez mais. E uma vez